E recebemos em nosso estúdio o professor Roberto Macedo, economista pela Universidade de São Paulo, com doutorado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Roberto Macedo também é pesquisador da FIP, professor associado da FAP e foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E também participa dessa entrevista o jornalista José Paulo Kupfer, que é comentarista do Jornal da Gazeta. Professor, muito obrigada por estar conosco. E nessa época, né, de grandes reuniões na busca de solução para essa crise financeira que assusta, nós tivemos a reunião do G20 em São Paulo, que foi chamada reunião preparatória e que antes até havia anunciado que dessa reunião sairiam ali propostas, elementos para os chefes de Estado cobrarem uma posição desses países na tomada de decisões. E não foi nada disso que aconteceu. No final, o comunicado oficial mostrou que eles não ofereceram as tais propostas, não apresentaram. E o ministro Mantega saiu com aquela, né? Isso aí é problema dos países ricos, quem pariu Mateus, quem vale. O senhor, como é que entendeu essa declaração do ministro? Foi apenas assim uma expressão pouco elegante ou ele tem toda a razão, não é problema do G20 apresentar proposta? Olha, eu não acho que ele tem razão não, pelo seguinte, porque mesmo que a crise tenha se originado lá, ela vai ter um impacto aqui no Brasil. Então você tem que cuidar aqui da sua vida. Olha, essas reuniões, eu já participei de vários tipos de organização. Quando você começa um problema, o pessoal começa a fazer reunião, né? E o resultado comum das primeiras é só marcar a próxima, porque você não resolve nada, né? Aí fica discutindo. Então, nós temos uma situação aí que os economistas têm a pretensão de serem médicos da economia, né? Você está diante de uma doença desconhecida, nunca teve antes. Ela se alastra, ela é contagiosa, atinge vários países do mundo. Os sintomas são vários e os efeitos são diferentes conforme o país. É bom que as nações se articulem, mas eu acho que nós aqui é que vamos ter que cuidar aqui dos nossos próprios males, né? Mas permanece aí, não vamos deixar ninguém muito triste, permanece a expectativa de que o Brasil será menos atingido, não é que não será atingido. Mas esse G20 tem alguma serventia ou, na realidade, o que acontece é que o G7, os ricos, a União Europeia, os Estados Unidos, é que decidem tudo e ponto final? Não, ele tem importância, que são os países mais ricos, mais esses outros aí que incluem o Brasil, os não tão ricos, né, e não tão pobres. Ele só tem importância se houver alguma ação articulada. Sabe o que é ação articulada? Se combinar fazer a mesma coisa. Em linhas gerais, eles estão fazendo. Todos os países estão procurando assegurar a liquidez, o chamado dinheiro do sistema, manter o crédito, socorrer alguns setores produtivos. Na hora de um ajudar o outro é que acontece o problema. Mas às vezes até coisas novas. Por exemplo, esses 50 bilhões de dólares que o Banco Central Americano colocou à disposição do Brasil, mesmo que o Brasil não vá usar, é uma novidade. Eu já participei de vários acertos, inclusive internacionais, não havia uma coisa desse tipo, sabe? Mas, Roberto, vai precisar, eu chamo Roberto porque foi meu professor. Eu estudei velho, entendeu? Ele tem quase a minha idade, mas foi meu professor de economia do trabalho na USP. Mas, enfim, não é preciso uma nova arquitetura mesmo que demore, mesmo. Não é, essa crise não está mostrando que precisa mais supervisão, enfim. Mas isso precisa ser feito dentro de cada país, certo? Eu não acredito que precisa de uma arquitetura nova em termos de organismos internacionais. Você precisa, dentro dos países, como no caso dos Estados Unidos, impedir que se faça toda aquela alavancagem. Um termo de economista, de engenheiro também, né? Que o sujeito com um capital pequeno, ele sai fazendo uma pirâmide de papel, certo? Financiando aquilo com terceiros e depois aqueles papéis lá, o pessoal começa a não pagar, o cara que financiou pede para sair, o sujeito quebra, certo? Quer dizer, não é preciso um novo FMI, não é preciso um órgão que supervisione, o que já supervisiona. Olha, o FMI, tinha muito tempo que não ouvi falar nele, você lembra não? Que ele saiu aqui do Brasil. Estava lá, acabado de ignorar. Ele estava lá, eu acho que o FMI precisava agir, ele estava meio parado, tem até serviço para ele agora. A grande questão que parece que colocam é isso, não é
de cumprimento de regras vigentes, mas é aquilo que estaria na tal da sombra do sistema financeiro, no mercado paralelo, sem controle nenhum. É esse que parece que está sendo o grande desafio, é a pouca vergonha do negócio. E aí entra a indagação. Esse G20 vai ser útil para o estabelecimento de mecanismos de controle para que não haja aqueles excessos todos que desencadearam a tal da crise? Eu só quero dizer o seguinte, se o pessoal se ajudar uns aos outros, é muito bom, mas você não pode contar muito com isso, certo? Então o Banco Central-Americano colocou um dinheiro à disposição do Brasil, nós não precisamos de recorrer ao FMI, outros vão recorrer, mas a coisa central é a chamada regulação interna. O que aconteceu nos Estados Unidos? Como você falou, lá tem uma sombra muito grande do sistema financeiro. Aqui, se você quer um financiamento imobiliário, você vai num banco, vamos testar o nome, você tem as duas Caixas Econômica Federal, Estadual, outros bancos concedem financiamento. Lá não, tinha uns agentes que faziam esses financiamentos, certas vezes por empresas fora do sistema financeiro, que não alcançava a regulação até lá. E aí esse pessoal foi fazendo esse cartel de cartas. Eles pegavam os financiamentos, os tais recebíveis, né, e financiavam aquilo junto ao mercado financeiro. A hora que os recebíveis deixaram de ser recebíveis, o pessoal que financiava isso, porque com um capital de 100, o sujeito às vezes alavancava 3 mil, né, porque ele pegava 100 e financiava. Financiava mais empréstimo sempre para o tomador, o mutuário, o que comprou a casa, aí ele lá pegava mais 100, né? Aí foram construindo esse negócio. Isso que você está falando, que não é preciso uma nova arquitetura, uma nova construção, parece indicar que você também acha que essa crise não será muito duradoura, nem profunda, nem perto do que foi 29. Peraí, Zé Paulo, eu não disse que não precisa de arquitetura, eu justamente disse, eu preciso de arquitetura somente interna. Nos Estados Unidos eles têm que acabar, quer dizer, a regulação do Banco Central, como o do nosso Banco Central, tem que alcançar todas as operações. Vai ser longa essa crise, Roberto? Quê? Vai ser longa essa crise? Aí você não sei, aí você já me perguntou, não tem bola de cristal para isso. Mas deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos. Quando eu liguei para ela, que eu estava preocupado com o negócio do subprime, perguntei, você entrou nesse negócio? Ela até se sentiu ofendida, certo? Ela falou, não, eu não peguei empréstimo a juro variável. Eu falei, você pode escolher o juro fixo ou o juro variável. Ela falou, eu sei inglês, eu sabia o que eu estava assinando. Tem muita gente lá, imigrantes mexicanos, lá na região que ela mora, que assinava aqueles papéis sem ter, digamos, saber o que estava assinando. Eu comprovei renda, muita gente não comprovou. Então esse financiamento aí de segunda linha era realmente uma coisa mal montada, certo? E agora é bom fazer justiça ao mutuário norte-americano, que a maioria paga direitinho, mas bastou o anúncio de que uns não estavam pagando, para quem financiava aquilo, são investidores, por exemplo, via um papel tipo mas CDB, aí que tá, esse é o leite derramado, né? Agora, olhando para o futuro, é o que interessa. Está lá essa reunião do dia 15 em Washington com chefes de Estado, o tal do G20. Os países mais ricos estão lá. Os tais dos emergentes que estão aparecendo e significando na economia mundial estão lá também. Então, a indagação é essa. Essa é uma reunião sem sentido, à toa, como disse o presidente Lula. Ele não espera grandes resultados, eles vão lá perder tempo? Olha, eu já participei de reuniões ligadas a essas organizações e tudo. Então, quando você precisa concretamente de ajuda, tem um mecanismo, como o caso do FMI. Você não tem dinheiro em caixa, você não tem reserva, então ele te empresta o dinheiro, certo? Agora, nesse caso aí, eu acho que tem que o pessoal se consultar, mas a essência da coisa vai ser você fazer uma regulação interna para impedir que essa coisa se repita nos Estados Unidos. E o que nós temos aqui? Nós temos um contágio que veio de lá. E não adianta dizer que, como mantra, que eles que fizeram a crise que embalem, porque a coisa sobrou aqui. Então, como é que vai se desenrolar, então, aqui? Aqui no Brasil é o seguinte, você está fazendo o que tem que ser feito. Você está eliminando aí, reduzindo o compulsório para os bancos terem mais dinheiro, você está concedendo empréstimo. Para mim, a grande dúvida está aí do lado da lente, certo? O consumidor, porque não adianta você conceder crédito. Se esse pessoal vai não tomar o dinheiro emprestado, então muito vai depender de você, telespectador. Se você não pegar esse dinheiro, aí que a coisa vai ficar pior.
Agora nós estamos vendo que os empresários se reúnem, falam com otimismo, e foi comentado pelo Zé Paulo isso também, e o próprio presidente Lula, antes era uma marolinha, depois o discurso mudou, já não é bem assim, mas existe de fato, e eu observo que o professor também não parece assim, com aquele nível de tensão de outros que falam sobre a crise. O senhor está falando levemente sobre a coisa, o senhor não está apreensivo? Olha, eu estou apreensivo, mas eu já passei por tanto pepino nesse país. O senhor também já, como o presidente Lula, já enfrentou tantas crises que não assustam? O dólar, 2,20 aí. Você lembra daquela crise do período do Lula, quando ele era candidato, andou cuspindo fogo aí? O dólar foi quase 4. Depois você lembra da crise de 97, que veio lá do Sudeste Asiático, de 98, da Rússia, só tô aquela desvalorização de 99. Quer dizer, a crise não mata. Então, o senhor não está com isso? Não, isso é uma coisa eu tenho certeza, certo? Eu não sei quanto vai durar. Eu sei que a economia não morre, certo? Ela passa por problemas, mas acaba se resolvendo. E eu acho que estão tomando as medidas adequadas. Agora, concluindo a linguagem dos médicos, tem que guardar a reação do paciente. E se ele manifestar novos sintomas, vamos cuidar deles. Tá certo. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigada, Zé Paulo. E o Jornal da Gazeta